Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no quadro de hoje, Minha Vida Junina, nós vamos receber eu vou receber uma pessoa que foi fundamental para a minha construção artística e junina. É uma pessoa que me ensinou muita coisa, assim que também esteve lá no início da minha carreira junina. E vocês já devem ter visto aí, né, na thumb. Gente, hoje eu vou receber Alessandro Santos. Olá. Presidente da Junina Remeleixo, né? E eu vou falar um pouco sobre ele, depois eu vou deixar ele se apresentar, para que vocês entendam o porquê eu trouxe ele, assim como eu fiz com a Crisley no episódio anterior. E assim, Alessandro foi o meu segundo presidente de quadrilha junina, né? Ele é presidente da quadrilha junina Remeleixo aqui de Penedo, Alagoas. E ele me aceitou, eu ainda era uma criança, e foi a primeira quadrilha, porque aqui em Alagoas a gente chama de concurso, né? Então foi o primeiro grupo de concurso nível estado que eu participei, e aí também foi onde eu comecei a ter o meu desenvolvimento enquanto bailarino junino e coreógrafo, enfim. E aí, por isso que eu convidei ele para ter esse bate-papo. Era uma ânsia muito grande na minha vida para que eu me tornasse o que eu sou. E é isso, bem-vindo aqui ao meu canal, Alessandro. Quero que você se apresente, fale um pouco sobre você. É para ser um bate-papo bem descontraído, para a gente conversar sobre a sua trajetória. Enfim, faz uma apresentação e aí a gente vai conversando. Bom dia, olá, pessoas, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei Isso, que a horas hora que você você vai vai estar assistir. assistindo esse vídeo fantástico, né, dessa pessoa maravilhosa. Obrigado primeiramente pelo convite. Eu sou Alessandro Santos, sou quadrilheiro há 31 anos, né, sou quadrilheiro há 31 anos, tenho a quadrilha junina Remeleixo, sou presidente há 24 anos, né? Sim. E temos uma trajetória do mundo junino fantástico, porque a maior trajetória do mundo junino é respeitar cada junina que existe em cada lugar, de cada canto, de cada jeito, de cada forma de suas apresentações, porque a maior luta que existe é para se colocar hoje no mundo junino, as quadrilhas juninas. Verdade. Em fazer ação. Cultura, né? A cultura, ela é um desafio que você tem diário, com todas as coisas que se existem em todos os sentidos. Você tem, primeiro que nós do mundo junino temos que, de verdade, hoje no século XXI, superar os preconceitos. É o primeiro foco que você tem que se fazer, né? Então, e não foi fácil, como disse, dado o início da minha conversa, eu sou Alessandro, tenho 41 anos, nasci dia 5/12 de 1982 e tenho uma trajetória de vida que, para o meu eu achei que Deus, não só achei, como tenho certeza, é maravilhoso em minha vida. Mas eu tenho uma trajetória do mundo junino que eu vou levar para a vida inteira e pretendo, com saúde estando, se Deus me permitir, Dalmir, pretendo muito que, com saúde estando, manter a quadrilha junina por muitos e muitos anos. E aí, assim, quando ainda não estiver, hoje já tenho minhas filhas, sim, já tenho meu filho, então eu quero que eles deem continuidade, né, ao projeto, porque o mundo junino é um mundo fantástico. O mundo junino, o Nordeste é fantástico por causa do mundo junino. Verdade. Porque nós temos um Brasil diferente, dividido no meio de São João. Gente, e assim, se tem uma pessoa que eu conheci que é apaixonado pelo Nordeste, que é apaixonado pela regionalidade, pela tradição, pelo São João, é Alessandro. Eu falo isso pelos anos de convivência que eu tive com ele. E aí, pensando nisso, eu queria saber, assim, como foi a sua inserção? Como foi que você conheceu esse universo junino? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas conhecem quadrilha na escola, né? E aí, depois a gente vai falar um pouco sobre esse contexto que ele está trabalhando, inclusive. Mas eu queria saber se você também teve esse primeiro contato através da escola, ou se não, porque eu tive esse primeiro contato através da escola, mas eu não me inseri no contexto na escola. Então, já desde moleque, sim, eu ficava assistindo a escola, até que um dia eu recebi um convite de um colega aqui da cidade
para ir participar da quadrilha dele. Só que eu já gostava de brincar, de dança, me olhar. Só que eu era meio que obeso, ainda tô, né? Aí eu que era meio que bem obesão, no sentido para que eu pudesse dançar, a minha fora do peso, era esse o sentido. Só que eu era um molecão e eu fui olhar a quadrilha junina, Chamego de Menina. Era uma quadrilha que... Nunca ouvi falar. Pronto, era uma quadrilha que existia, ela existia no bairro de Santa Luzia. Sim. E como eu nasci e me criei aqui em Penedo, no bairro de Santa Luzia, na cidade do Penedo, no estado de Alagoas, e o que é que acontece? Eu fui olhar onde tinha um parque de vaquejada, era o ensaio, um parque chamado Ouro Verde. Que até hoje o pessoal ainda chama, né? Chama de Ouro Verde, hoje tem um bairro onde era esse parque de vaquejada. Então eu fui olhar esse ensaio de quadrilhas. Quando fui olhar, nossa, eu ainda garoto, meus 11 anos, eu saí... Deslumbrada. Nossa, eu não conseguia explicar o que eu estava vendo ali, a dança. E então, já desde aquela época, eu fui dormir, não dormi. Não dormi porque já vinha na mente. A famosa crise de ansiedade. Já vinha na mente, eu vendo os meninos dançando e tal. E nesse primeiro momento eu não dancei. Sim. Eu não dancei, fiquei sentado o tempo todo assistindo. Já no segundo ensaio, isso foi um sábado, já no segundo ensaio, que era no domingo, eu já fui e participei. Já participei desde garoto. E daí, de lá pra cá, eu nunca mais parei. Aí dancei em várias quadrilhas. Depois fui me tomando já adulto. Você lembra qual foram as quadrilhas que você passou? Lembro, dancei na Chamego de Menina, dancei... Logo depois eu dancei na quadrilha Lavota Nova, quadrilha de um rapaz também aqui da cidade. Eu lembrava que você sempre falava dela. Pronto. Logo depois eu fui dançar, logo depois da Chamego de Menina, eu fui dançar na quadrilha Chegue-se, Arroche-se, que era uma quadrilha fantástica. Do Adelma, né, que era bem conhecida, inclusive por muita gente. Pentacampeã municipal. A quadrilha acabou há mais de 10 anos e... ainda hoje, as quadrilhas que chegaram até próximo é tetra. Ela é pentacampeã municipal. Incrível. E campeã municipal com uma garra, com respeito, em toda a cidade o respeito grande, só que ele nunca quis avançar no sentido de sair para o estado, para o Nordeste inteiro, para o Brasil inteiro, né? Mas aí eu fui dançar nela. Depois eu me senti que uma quadrilha lá do bairro Santa Luzia lançou, que foi a Lavota Nova, no sentido de ajudar por ser do bairro, sair da Chegue-se e fui ajudar. Entendi. Aí lancei um ano, mas meu coração estava na Chegue-se Arroche. Ajudei ele um ano e depois eu voltei para Chegue-se Arroche e onde lá dancei até o fim da quadrilha. Sim. Então a quadrilha concluiu e eu disse, e agora? Eu vou ficar como? Eu não vou dançar em outras quadrilhas. Eu nunca dancei meu primo tem uma quadrilha também aqui em Penedo, isso é que é a quadrilha Chapéu de Couro. Ele também tem uma quadrilha aqui, fantástica também. Só que como eu morava no bairro Santa Luzia, eu dizia, vai ser longe e tal para ir, enfim. Aí eu disse, mas eu vou dançar na Chapéu de Couro. Aí dancei na Chapéu de Couro. Sério? Dancei, onde eu conheci... foi mesmo, eu lembrei que você falou que dançou. Onde eu conheci hoje a minha esposa, que tenho vou fazer 24 anos casado. Um beijo, querida. Alves, um cheiro. Onde eu a conheci, né, juntei, casei, construí uma família, né, tenho 2 filhas. Você dançou quanto tempo na Chapéu de Couro? Aí eu dancei só 2 anos na Chapéu de Couro. Dancei 2 anos na Chapéu de Couro. E aí eu disse, não dá para mim ficar, eu não, devido a algumas as coisas que às vezes acontecem, né? E tal, eu disse... Eu acho que também já estava ali formigando aquela coisinha de presidente, porque você já tinha ido para lá Lavota Nova para dar um suporte, então eu acho que essa coisa de sempre querer estar ali contribuindo já vinha formigando para a gente chegar... Isso, e eu estava chegando na quadrilha da época, na Chapéu, depois que eu saí da Chegue-se, como por 3 anos consecutivos já o melhor dançarino de quadrilha. Olha, eu lembro que lá no início eu disse que era gordinho, depois eu já estava sendo nível 3 anos já consecutivos, porque tinha troféu de melhores dançarinos aqui na cidade. Eu lembro. Aí eu, sendo o último casal, que eu sempre gostei de ser o último, então eu conseguia tanto me destacar que eu já tinha 3 anos consecutivos sendo o melhor dançarino. Então acho que essas coisas também dentro lá fluía para quem já estava, achava que eu queria o espaço das pessoas. Tá entendendo? E Alessandra, é muito bom você falar sobre isso, sobre você ter ganhado esse destaque
Porque, assim, dentro da minha trajetória, o Alessandro sempre usava essa fala sobre ele, sobre essa questão dele ser um bom dançarino e se destacar sendo o último. O que é, hoje em dia, um tabu para as pessoas, né? Porque as pessoas sempre querem estar na frente. E quanto mais visível para elas, na cabeça delas, elas vão ser mais populares. E eu acho que eu trouxe isso para minha vida, foi um dos ensinamentos que você me deu, né, que eu consegui absorver, que é isso, é que você consegue se destacar independente do lugar que você esteja. Sim, sim. E então é muito importante, e eu acredito que isso é muita verdade, porque eu passo muito por isso, né, pelo trabalho que eu venho fazendo aí no São João, as pessoas sempre me colocam num lugar que eu merecia, de merecimento maior do que onde eu me coloco, onde é determinado para mim, e que eu não me sinto inferior a ninguém, sabe? Então eu acho que isso que você sempre falou acabou que penetrou nas minhas entranhas, nas minhas, enfim, e até hoje eu carrego comigo. É porque para você ser destaque não vem do seu tamanho, vem do seu trabalho, Exatamente. no tamanho de pessoa. Nem estatura, na sua estatura, né? De pessoa, é do seu trabalho, dos seus destaques diários, e isso é um trabalho. Então, onde você estiver, você faz o seu trabalho topado e todo mundo vai reconhecer, vai saber. Então, não importa o local onde você esteja, seja qual for o que você esteja fazendo. Se você teve destaque, você vai ser visto. Não existe. Me diga uma coisa, naquela época, assim, já tinha esses negócios que as pessoas queriam muito ser destaque, queriam já estar na frente, me explique como é. Porque, assim, eu via, mas, tipo, por ser algo que era muito comparado a hoje, né, que era algo muito pessoal, assim, de divertimento mesmo, que isso foi se perdendo aos poucos por causa do egocentrismo das pessoas, naquela época já tinha essa questão do povo querer ser destaque, de querer dançar na frente, como era? Sempre. As pessoas sempre tinham isso, né? Sempre. Um ou outro. Sempre teve, sempre vai existir. As pessoas se destacam. Por que um centroavante, ele treina entre todos o grupo e ele ali só aparece quando? Quando ele faz o gol. Porque um centroavante, ele não tem como aparecer se ele não faz o gol. Sim. Assim é no mundo junino. Então você não tem como aparecer se você não se destaca, se você não faz. Mas o gol no mundo junino você pode fazer em qualquer lugar, onde você esteja. Sim. Mas a luta, todos, desde quando eu me entendo por gente, de criar uma junina, de quando dançava, sempre foi das pessoas lutarem para estar em destaque. Por isso que aí eu me destacava lá atrás, porque eu dizia, mas eu vou dançar aqui do meu jeito e vou aparecer. Taca poxa, que as pessoas não me notem. E eu sempre aparecia. E consegui. Depois já tenho sido convidado para fazer parte da frente das 3 quadrilhas das quais eu participei. Entendeu? Mas eu me destaquei, no fundo, sendo o último casal, porque faziam muito fila. E as quadrilhas dançavam muito em círculo e faziam muito fila única. Né? Faziam muito fila única. Entendeu? Eu achava lindo. E eu sempre achei que, caramba, a quadrilha é uma festa de terreiro, de frente, de casa, de areia, então, de fogueira. Então eu disse, peraí, eu vou me destacar dessa maneira, brincando com as pessoas. E eu brincava com as pessoas onde passava, ria. E eu não parei de brincar até hoje. Eu brinco com todo mundo dessa maneira, tá entendendo? Porque para mim o ser humano, ele não é o que tem. Ele é quem ele é, o que ele faz. A história dele, o que ele tem não significa, porque não leva, né? Então, o que é que acontece? Eu sempre vi essa maneira. E voltando ao assunto a Remeleixo. Aí chegamos na Junina Remeleixo. E aí me conte como foi o surgimento, por que você resolveu fundar, quando foi o ano, me explique tudo direitinho. Ok. O ano foi 2003. Sim. 2003, porque eu dancei até 2002. Na Chapéu de Couro. E aí, 2003, 2002 conheci a minha esposa na Chapéu de Couro. Parece que só estavam esperando para ir buscar ela lá, onde vivo até hoje. Então, o ano foi 2003. Eu estava pensando, o mês de junho se aproximando, as quadrilhas me chamando para ensaiar. E eu me privando de não ir olhar ensaios. Foi e acabou. Não quero ir, eu não vou. Eu não vou esse ano, eu não tenho posso, eu vou ter, a minha filha nasceu. Vou focar em outras e coisas. Eu agora não posso, não vou. Sempre aquela coisa do quadrilheiro. Olha, eu não quero, tira essa calça daqui, tira essa. Não vou. Olha, não quero de jeito nenhum.
Então, aí eu recebo uma visita da direção da escola Alcides Andrade em minha casa. Eita. Que não foram eles, foi o meu genro amando deles, me chamando que a diretora queria falar comigo para me fazer uma quadrilha na escola Alcides Andrade. Eita. Eu digo, eu não acredito. Como que eu estou fugindo de ir nos ensaios, fugindo de tudo que vem a quadrilha, e me vem até aqui me chamando para que eu possa criar uma quadrilha na escola, no Alcides. Imagine que naquele momento eu não imaginei, mas o tamanho que não foi isso depois, quando comecei, o meu jeito de ser com as pessoas, e serei sempre. Aí o Leno, né, teve participação nessa fundação da quadrilha junina Remeleixo, que é o irmão da Alessandra. Ele foi lá, me chamou, disse, a diretora quer falar com você, que a gente quer fazer uma quadrilha na escola e pensamos em você. Eu disse, eu não vou. Não faça isso. Eu não vou. Aí naquele primeiro dia eu não fui. E daí veio o segundo dia, rapaz, ela queria falar com você. Eu disse, eu vou lá. E esse vou lá, fui, já marquei ensaio para um dia seguinte. Porque as coisas de Alessandra é assim, viu? Ele fala agora, tem que acontecer logo. Não tem essa de esperar não sei quando, não. Vai e é desse jeito aí. Mas é porque a vida não foi ontem, ela já passou. O amanhã é mistério. Então a gente tem que planejar o amanhã, não deixar de viver o hoje, mas planejar o amanhã. Mas a vida é hoje. Então eu já planejei o amanhã, que se no amanhã estivesse, a quadrilha já estaria em ensaios para seguir para frente, eu já planejei no hoje. E digo, então vamos lá, vamos para frente. Então eu, sem querer, viu? Vi lá atrás, eu não queria. E daí já botei a quadrilha, isso foi numa quinta que ele foi me chamar. Numa quarta que ele foi me chamar, eu disse que não ia. Na quinta ainda não fui. Aí na sexta eu já fui na escola e já marquei o ensaio pro sábado. E esse primeiro elenco da Remeleixo, ele foi feito, então, através dos alunos da escola Alcides Andrade. Todos. Entendi. Todos. 99% todos da escola Alcides Andrade. Aí me diga uma coisa, a quadrilha foi fundada através desse contato, né, da escola, mas ela era a quadrilha da escola ou ela era uma quadrilha sua, Remeleixo, que você fundou com o Leno, e é como se ela fosse fora, ela não fosse, como se ela fosse independente. Como era que acontecia? No primeiro ano, ela foi uma quadrilha escolar. Entendi. Eu nomeei quadrilha junina Remeleixo e ficou a quadrilha escolar. Entendi. Só que daí, no segundo ano, nós voltamos a ensaiar no Alcides de novo, mas eu já tinha novos planos para sair para o mundo, para sair da escola. No primeiro ano, vocês só apresentaram na escola ou vocês já saíram? No primeiro ano, nós já apresentamos na escola e tive a permissão da diretora da escola para sair com a quadrilha para 3 concursos de bairros, onde a gente levou todos os 3 concursos de bairro. Então já ia, a Remeleixo já estava... Né? Era 60 casais. Nossa. No primeiro ano foram... Uma paixão nordestina. Foi, no primeiro ano, espetaculosa, né? Paixão nordestina. Aí você entendeu? Aí o que acontece? Já eram 60 casais, chegamos a ensaiar com 80 casais no primeiro ano. Muita gente. Era muita gente, tanto que a quadra, a gente não tinha como mais espaço lá no pátio, teríamos que ir para a quadra. Entendi. E quando chovia, tinha que dividir em 2 no pátio da escola, porque não dava para ensaiar. Aí eu tinha que ensaiar. Uma parte. Eu fazia assim, os alunos que é de manhã, eu ensaiava com eles à tarde. E os alunos que eram à tarde, ensaiava de manhã, porque como eu comecei muito em cima, eu precisava de ensaiar 2 vezes. E aos finais de semana a gente reunia. Massa. Tá entendendo como é que era? E era só naquele momento da saída, tipo, a diretora largava meia hora antes, a Finada Silvânia, que Deus a tenha, e ela largava eles antes, meia hora antes, que era para me poder ensaiar com eles. Tá entendendo? Eu ficava 1 hora ensaiando com eles, tanto de manhã como à tarde. Aí daí surgiu na escola. E aí no segundo ano, eu já tive a permissão dela, já não foi mais da escola. A quadrilha pediu espaço para fazer lá, e a gente dançava, né, na festa da escola também, por gratidão. Sim, e daí pronto, de lá para cá, nós íamos para os locais onde saíamos, aí pronto, surgiu a ideia de colocar a quadrilha no Campeonato Alagoano, porque Penedo estava se tornando, no mundo junino, para a gente, pequeno. Entendi. Porque a gente estava com...
a credibilidade muito grande em todos os bairros, em todos os Sim. lugares. Estavam chegando gente, chegando mais gente. E daí, o que é que acontece? Eu vi a necessidade da gente colocar a quadrilha no Campeonato Alagoano, da segunda divisão, onde de lá para cá as trajetórias foram muito boas, tivemos êxitos, tivemos percas, tivemos ganhos, mas estivemos no céu, no inferno, Normal, em todos os sentidos. Todo grupo. Mas ali o que eu mais via era ver de tão pouco recurso, de uma Junina de tão pouco financeiramente Sim. falando, porque a gente sempre teve trabalho com o público que não teve um sistema de financeiramente de vida Sim. bem. Então, e para estar no mundo junino tem que ter muito investimento. É verdade. Hoje eu costumo dizer que as quadrilhas elas se tornaram empresas. É, com certeza. Não tem como, se você não segue um padrão dentro, e como é que você não tem como acompanhar mesmo. Me conte, passaram-se esses anos, eu vou começar a introduzir algumas coisas, porque eu já ouvia muito falar da Remeleixo, né, lá no bairro, algumas pessoas, na escola. E aí, quando foi 2011, eu fui convidar, eu já ouvia falar porque eu dancei 2009 e 2010, né? Foram os meus primeiros contatos com quadrilha, que foi na Chapéu de Palha. E aí, 2011, eu fui convidado para assistir, através da Paloma, sua afilhada, a Remeleixo. E aí foi onde eu me apaixonei pela quadrilha. Inclusive, aquele ano de 2011 é um dos anos que eu tenho um carinho muito importante, sabe? Muito especial, porque o repertório era incrível, as coreografias eram incríveis. Ali eu acho que já era aquele período ali, acho que entre 2009 e 2011, já era o processo das quadrilhas estarem se estilizando, né? Acho que no Brasil todo. E, inclusive, esse ano eu conheci uma quadrilha lá no interior do Ceará, que se chama Festeja Ceará. E o repertório deles era exatamente o repertório da Remeleixo de 2011. E nesse dia, eu tinha saído de um festival, de um interior também de Fortaleza, do Ceará. Aí voltei para Fortaleza, para de lá eu ir para esse interior onde eu conheci esse grupo. E eu trabalhei o dia inteiro, e à noite eu não queria ver quadrilha, porque estava tendo festival numa praça. E aí, quando chegou lá, que eu vi essa quadrilha, por causa desse repertório, que foi extremamente nostálgico para mim, a minha energia imagino, foi surreal. Né? E toda uma lembrança de tudo, no geral, já imagino. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, desse processo da estilização, né, da modernização da Remeleixo, de quando aconteceu, como foi que você decidiu ir fazendo essas mudanças, porque você faz parte da quadrilha raiz, né? Daquela quadrilha de época tradicional e matuta. Então, eu queria saber como foi esse processo, assim, de modernização do grupo. Quando eu fui notando que a gente estava ficando sem espaço no mundo junino. Entendi. Infelizmente, por mais que a gente fosse aguerrido... Mas você viu isso através de quando vocês começaram a competir no concurso estadual? Você falou que... Não, nós vimos isso na mudança já das novas formas, do novo jeito, do novos povos de ver as coisas acontecerem. Sim, pessoas que chegavam... Que já chegavam e a gente foi notando que estava ficando sem espaço mesmo geral, tipo, a gente estava ficando, se fosse para continuar como a quadrilha vinha, a quadrilha raiz, de verdade, nós teríamos um grande êxito, como temos hoje, sendo de outra forma. Sim. Mas teríamos só na cidade. Entendi. A Junina Remeleixo, ela seria hoje conhecida só na cidade. Quando alguém comentasse Junina Remeleixo, até nas redes sociais, que é o foco de apresentação hoje no mundo, a gente não teríamos vez nenhuma, porque não teria nada para se contar, como várias e várias quadrilhas raízes que você não vê nem falar, nem sonha, verdade. E que foram espetaculosas, né? Só que foi esse o motivo que veio a gente mudando para estilizados, mudando para se trabalhar temas, repertório, trabalhar uma história, porque quadrilha estilizada nada mais, nada menos hoje que você contar uma história que nem uma novela, que nem um filme, você tem que amarrar ela no início, no meio e no fim. Você está amarrando e deixando com que as pessoas entendam
o que é que você está passando. Exatamente. Então nós iríamos com a dança de que a chuva, isso, aquilo, e não As pega. pessoas já estavam cansadas. Já está, então e não teria hoje, não seria hoje o estrondo que é Junina Remeleixo, da sua forma, mas hoje, em todo mundo junino, todo mundo viu falar e vê falar na Junina Remeleixo. Verdade. Me diz como foi que surgiu assim, o nome da quadrilha, Remeleixo. De onde foi que você tirou? Porque é um nome muito imponente, né? Assim, muito forte. Então, eu queria que você me dissesse como foi que você idealizou, como foi que surgiu o nome. Como lhe disse, Dalmir, lá atrás, no Ouro Verde, eu fiquei olhando o balanço. Sim. Entendeu? E tinham as músicas que eram remeleixo só, que falavam, um exemplo, só um remeleixo só. De uma música, Sim. entendeu? Então, que era na quadrilha essa música, e daí eu lembrei exatamente quando eu estava no processo de fundação, no primeiro momento, que vamos dar o nome à quadrilha, que começamos a ensaiar sem nome. Sim. Aí surgiram 6 nomes. E foram para votação, porque naquele primeiro momento era Chique Chique, Arranca Toco, Fogo na Sabata. Vixe! Eram os nomes que surgiram. Aí veio mais 2 nomes que agora não tá me vendo tal. E daí foram 5 nomes. Tá entendendo? Lá Vem Elas. Lá Vem Elas também. Meninas. Era uma coisa, as meninas, eu sei que desses meios, eu numa reunião, imagino, com eles, a diretora, sim, eu dizia, gente, precisa para votação, porque tem que ser da escola e tal, e tal. Eu disse, mas por que não coloca Remeleixo? Não teve mais nem votação. A turma, Remeleixo! Aí todo mundo levantou, que estava sentado no pátio. Remeleixo. Eita, Remeleixo. Olha, ficavam, Remeleixo. Sim. Aí pronto, e Remeleixo foi, e Remeleixo surgiu, e Remeleixo está aí há até 24 hoje. Anos. E com a grande trajetória, com a trajetória que dia a dia não há vitória sem luta. Hoje, como me doei muito ao mundo junino, fui trabalhando, batalhando. Hoje a gente pode dizer que tem um local próprio, não é da Junina, mas é um local próprio, porque sendo minha casa, está aberta. Eu vim para a casa dele, porque a Alessandra sempre gostou muito de fazer seus espaços, né, para a quadrilha, com os troféus e tal. E aí hoje a gente está aqui nesse espaço, que é gigantesco e que eu acho que é a cara da Remeleixo, que é a cara dele, né, que está em processo de transformação, de construção. E aí eu preferi vir para que a gente fizesse nessa pegada bem nordestina mesmo e cotidiana. E aí, Alessandro, eu entro conheço a Remeleixo em 2011. Eu lembro que eu entrei na Remeleixo, eu ainda tinha 12 anos, se eu não me engano, que foi 2012. E eu me encantei, a quadrilha já vinha nesse processo, como eu falei, de modernização, né? E eu fiquei, se eu não me engano, 5 anos no grupo. Eu lembro que a Alessandra é muito especial para mim, gente, porque ele, como ele falou lá no início, ele sempre foi muito mente aberta, assim, sabe, para as coisas. Então, eu de cara me identifiquei porque eu estava entrando no meu processo de adolescência, me descobrindo, e aí a Alessandra sempre foi muito flexível com tudo, então ele sempre me deu carta aberta para tudo, como eu falei com a Crislane no vídeo dela lá no primeiro episódio, que eu vim em 2015 com a coroa imensa, e a Alessandra sempre foi essa pessoa de mente muito desconstruída, né? Veio esse processo da modernização e ele levou isso muito a sério. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa pessoa, sobre como era para você dirigir o grupo e lidar com tantas pessoas diferentes, porque não é fácil. Inclusive, esses dias eu estava fazendo umas pesquisas e eu entrei no grupo, no Facebook da quadrilha, e passou assim um filme de como aquilo era gostoso, sabe? E que era um simples legal, entende? E eu queria que você falasse um pouco como era lidar, como foi para você sempre ter essa mentalidade, porque comparado a outros grupos, a gente sabe que sempre teve uma coisa muito severa, apesar de que você sempre soube muito bem disciplinar os seus dançarinos, porque eu acho que é uma das outras coisas que ficou muito presente em mim. A gente sempre imaginava as quadrilhas da capital como referência, então a gente queria estar naquele padrão, e você sempre cobrava muita postura, muita dedicação, mas não deixando
de ser muito lúdico também e de ser essa pessoa assim que sabe respeitar as indiferenças das pessoas, as particularidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo aí da modernização e como era ser essa pessoa dentro do grupo. Entendi. A modernização, se a gente não acompanha, como já disse, ficávamos para trás. É, Então, o mente aberta é que a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que ser flexível ao que está chegando, ao que é lícito se fazer, ao que é bom, ao que está se trazendo coisas boas. Então, você às vezes já sai de casa, o meu primeiro momento de lidar com as pessoas era imaginando dessa maneira. A gente às vezes já sai de casa tão para baixo, tão baleado com sim, certas coisas, e daí você vai para um ensaio de uma coisa, e lá você, ao invés de ser aceito, ao invés de você ter os braços abertos, você vai ter ali alguém colocando barreiras no seu caminho, alguém colocando isso. Então, primeiro que aí você já não vai se sentir bem. verdade. Então, o isolamento ele vem também através disso, porque eu sempre imaginei, né, essa forma das pessoas, aí se eu ver também que está cabendo dentro do grupo, o que eu ver que não está cabendo, como você Sim, mesmo é sabedor, eu vou chamar e vou conversar e dizer, olha, vamos por aqui, vamos por essa linha, mas essa liberdade, isso tudo com o respeito, porque se não há respeito, não há vida. verdade. Se eu não respeito a sua diferença, ou a minha diferença você não respeita, não há vida. Então a gente tem que sermos um só. A gente temos que olhar para o outro como se estivesse vendo a gente mesmo. Porque eu não vejo muitas coisas que muitas pessoas veem diferença. Eu não vejo Sim, diferença de pessoas, eu não vejo diferença de raça, eu não vejo diferença em nada. É escolha que só cabe à a própria pessoa, pessoa. exatamente. Não existe nem ninguém colocar fogo numa fogueira que não foi você, não é o dono da Sim, lenha. Entende? sim, Então eu sempre vou trabalhar dessa maneira, sempre trabalhar com essa forma. E referente a o que foi para mim trazer para este mundo a Junina foi ter conhecido pessoas maravilhosas que ainda desde pequeno já via um brilho nele como você. sim. Porque a gente já via um brilho. Você levou nada mais, nada menos. No primeiro momento, nos primeiros momentos em que eu vinha descobrindo o que é que você amar a Junina, mas sempre você vinha de uma coisa que era um movimento antigo, era um padrão antigo, para você se renovar, para trazer coisas novas que se você não trouxer ficar para trás, então você tem que trazer isso, e não é só trazer que entre para as pessoas que não viram ainda aquilo Sim, gostem daquilo que vai verdade. ver. E eu lembro, Alessandra, que quando eu entrei no primeiro ano, já tinha esse negócio de destaque e eu não era muito ligado nisso. E eu lembro que todo mundo, na hora de escolha de mapeamento, escolha dos destaques, era aquela tensão, não sei se você lembra, com certeza deve lembrar. E todo mundo não acreditava que eu, por ser o primeiro ano, por ser muito novo, eu jamais poderia pegar um E eu tive que destaque. enfrentar algumas coisas, Algumas porque pessoas, eu imagino, imagina as pessoas que já estão no já grupo há mais estavam. tempo, tudo isso acho que existe, só muda de endereço, acho que em todos Sim, os grupos todos os existe grupos. isso. Gente, e assim, eu lembro que eu fiquei chocado, eu fiquei sem acreditar, porque eu era muito jovem, eu era uma criança, né, praticamente, estava ali na adolescência, e todo mundo já vinha comentando que eu não ia ser escolhido, porque era primeiro ano, apesar de que eu acredito que eu já desempenhava tecnicamente, né, dançando Muito muito bem. bem, estava aprendendo, mas eu já vivia quadrilha, né, alguns anos atrás, eu já pesquisava, ia para ensaios, pesquisava nesse sentido, que a gente não tinha tanta facilidade Não ao entendi. mundo tecnológico, assim. Mas eu observava muito esse remeleixo, esse balanço, como você falou, das pessoas que dançavam quadrilha. Então, acho que por isso que eu já vinha absorvendo aquilo para o meu corpo. E quando eu tive essa oportunidade, eu já conseguia me destacar ali entre as pessoas. E aí o Alessandro vai e me escolhe para ser destaque de 2012, né? Do ano, inclusive, do centenário Fantástico. de Luiz Gonzaga, É. né? 100 anos do Rei do Baião, foi incrível. E só em falar sobre o nada mais, nada menos que o velho Lula, o Exatamente. rei do Nordeste para todo o mundo, para todo o planeta Terra. E eu lembro, sabe, Alessandro, que a Remeleixo ela vinha numa crescente, porque
Foi o primeiro ano que a gente dançou na primeira divisão, não foi 2012. E aí foi meu primeiro ano na quadrilha como destaque e dançando no concurso estadual na primeira divisão, porque a Remeleixo em 2011, ela veio com um tema que era uma crítica e para aquela época era Um país muito de revolta. era bem pesadinho assim, né? Era. As pessoas é, não entendiam muito bem, mas eu lembro que a Remeleixo trouxe de uma forma muito leve esse protesto, né? Os figurinos eram em algumas cores e ele já vinha nesse intuito da modernidade. E aí, Já mas tava deixando as mulheres quase nuas em exato, a saia já si. era mais curta, né? E aí vinha nessa crescente, né, de visões aí, enfim, de qualidade do espetáculo, de tudo. E foi muito interessante. E aí chegou 2013, né? Que foi o momento que a Alessandra começou a já me dar ainda mais oportunidade, porque ele sempre foi uma pessoa de dar oportunidades no grupo também, né? Como eu falei, ele também de renovação, enfim. E aí foi quando eu comecei em 2013 ter os meus primeiros a me desenvolver na questão coreográfica, né, de coreografar. Então eu queria que você falasse um pouco assim como foi para você esse processo, porque eu imagino que muita gente deve ter falado muita coisa porque você me escolheu, porque você me dava muita abertura. Primeiro que o que te levou a ser o responsável pelo tema daquele ano. Por que o responsável pelo tema? Porque eu costumo dizer que o responsável pelo tema não é nem o temático e não é o produtor. O responsável pelo tema é quem está sendo apontado para levar o nome do tema, Sim. porque ele tem que ser ator, ele tem que ser... De todas as formas, ele tem que ser fantástico. Então, o que te levou a ser isso foi de sua desenvoltura, primeiramente, educacional. Sim. Primeiramente, a sua desenvoltura educacional, a sua forma de chegar no grupo, o seu jeitinho mineiro, tá entendendo do seu jeitinho e tal. E eu começo a entender qual era o seu jeitinho, a sua vontade. E aí, com o seu jeito do dia a dia, você foi demonstrando na educação e na forma de querer que o grupo evoluísse, porque ainda lá atrás você já via essa visão que hoje está triplicada, mas você já Sim. tinha essa visão do hoje, que você já está lá na frente. No hoje, você já tinha lá atrás até o hoje. Você já tinha essa visão de que, não, eu vejo crescimento nisso, eu vejo crescimento naquilo, eu vejo... E eu olhava para você e disse, como é que esse garoto, tão menino, já tem essa visão dessa maneira? Olha, Alessandra, e tu lembra que eu ficava fuçando as coisas? Eu ia na casa do Verbo, eu ia na casa da Alessandra e ficava... Né? E eu era acho que isso aqui que eu não acho que isso aqui tá, eu acho que isso aqui não tá batendo, eu acho que deveria ter umas escadas assim. Chegou agora! Imagina! E depois eu ficava conversando com a Alessandra e com o Verde. Aquele menino, mas para, chegou agora porque já pode, já tem o que fazer assim, não, bota umas escadas assim, se eu subisse, ficar. Já depois que foi, disse que era destaque. Menino como era. Poderia ser. Então, foi o que te levou a isso, entendeu? Pelo brilho daquele momento em que eu via e que a pessoa que você vai se tornar, ainda não se tornou não, porque você vai muito longe, não tenha limites para sonhos, porque sonhos não se dá limite. Verdade. E você nasceu para ser, de verdade, pode ter certeza disso, palco. E quem nasceu para ser plateia, porque a gente vai encontrar muitas plateias, e você que está nos assistindo e está me ouvindo, você sabe o que eu estou dizendo agora. A gente vai encontrar muitas plateias que não queiram que a gente esteja ali onde a gente está, no palco. Mas quem nasceu para ser plateia vai ter que continuar nos aplaudindo. Ele sempre vai isso, incrível. Mas isso é verdade. Entendeu? E as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer com isso. E é desse jeito. Então, você foi incrível, nós tivemos um tema incrível, onde naquele ano foi um aprendizado, entendeu? Foi um aprendizado, foi o ano de 2012, mundo, né? Foi um aprendizado para todo mundo, de cada dia, de cada coisa, do que foi feito. E no final a gente soube que valeu a pena, porque foi incrível. Foi tudo muito incrível. Saímos também para conhecer as coisas como eram, quais eram as formas, e qual era o jeito, e como nós seríamos aceitos. E, diga-se de passagem, sempre quando passamos, as pessoas têm gostado e gostou bastante naquele ano, entendeu? Então, de lá para cá, fomos só crescendo, 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 crescendo. E hoje, eu não poderia dizer, não seria eu, acho que se não dissesse dessa maneira. Eu acho que hoje as quadrilhas em si,
elas estão voltando em algumas coisas, e assim as que não forem, parece que a gente está. E isso, nesse sentido, a evolução é fantástica e sempre vai ter que acontecer, mas nesse sentido parece que nós tivemos uma quadrilha esse ano, agora, que mostrou que com um estilo ainda antigo, que praticamente nós saímos daquele jeito mais ou menos antigo, que nós saímos naquele ano já com os vestidão, daquela forma que a quadrilha que foi campeã praticamente de tudo esse ano Raio do Sol, mostrou. Né? Tá eu lembrei entendendo? exatamente disso, assim, porque, inclusive, eu tenho um desejo muito forte porque, assim, quando eu me encantei pelas quadrilhas, era nesse sentido, né, tradicional e tal. Então, eu ainda tenho um desejo muito forte, eu comentei com algumas pessoas, que seria um dos grupos que eu dançaria, porque o estilo coreográfico é mais atual e eu super me identifico, mas a estética, sabe? Você consegue ver que é mais leve, que é mais confortável e que também traz aquela sensação de nostalgia de antigamente, né? Entendeu? Eu me encantei. E aonde eu vi que ousaram trazer algo tão para trás, Verdade. tão antigo, E que as pessoas não querem ver, que né? não querem ver, E e são eles. obrigadas, e aí eu acho que também sentem essa mesma E sensação, né? tanto que eles foram estouro, Exatamente. foram espetaculosos. E outra, quando você vai olhar, você viu que eles colocaram a coisa certa para o que eles estavam trazendo, sem fugir da antiguidade, e não teve muita modernidade, tá entendendo? Sim. E conseguiu encantar, porque foi lindo. E eu acho que se não seria eu, que as quadrilhas hoje, a maioria mostrou, tanto na Rede Globo, mostrou tanto nos canais que fazem o Mundo Junino, Sim. que as coisas estavam muito além de festejo. Sim. Porque hoje, tanto vou botar pela nossa Junina, quadrilha Junina Remeleixo, tinha momentos que a gente estava vindo como se fosse um bloco de carnaval. Nós, estou botando Verdade. nós, Junina 2013 Remeleixo. foi um dos anos. Pronto, entendeu como é que é? Então, eu tenho que ver essa forma que a gente estava fugindo totalmente E eu, desses assim, jeitos. eu acho que o que é que levou a isso? Esse seu jeito de sempre abraçar a opinião das pessoas, de acolher, né, essas diferenças e dar espaço às pessoas acabou. E também essa necessidade da gente querer se destacar, de querer estar nesse processo de evolução, de modernização, acabou levando. Foi bom porque a quadrilha conseguiu acompanhar, né, esse processo que a mídia, que o público meio que exige. Então, eu acho que as quadrilhas estão, sim, nesse processo há algum tempo, né, de sair desse contexto mais do que é quadrilha junina. Assim, vamos entrar numa pauta aqui que eu também me recordo que, assim, Alessandro sempre foi essa pessoa maravilhosa, ele sempre respeitou, sempre cuidou de todo mundo. Mas eu lembro também que a gente teve algumas desavenças, né, porque é normal em todo grupo. Eu lembro que em 2013 ele não queria que eu dançasse como destaque com uma das meninas que também era destaque, que era a Dadá, a Eliane. A gente queria dançar junto. A Alessandra disse: não, vocês vão dançar juntos, como brincantes normal. Como destaque não funciona. Você lembra desse episódio? Lembro. E aí ele ficou chocado, porque ela era a noiva da quadrilha, né? Eu já era o destaque. E aí foi nesse ano que eu comecei a coreografar e eu me aproximei muito dela porque ela estava me dando esse suporte, né, nas coreografias. Eu estava ali em processo, eu fazia parte dos meninos e ela das meninas. Mas, na verdade, ali nas entrelinhas eu já vinha também fazendo a parte das meninas. Aonde você tem 2 votos e vai contra, você vai ganhar? Porque se estavam ali, todos os dois, já era certo que você não ia ter opinião. Então, peraí, eu comecei a ver isso. Epa, tenha calma. Vamos lá. Aí ele falou que não dava certo pra gente dançar como destaque juntos, mas que se a gente quisesse, a gente poderia dançar como brincante, né? E aí a gente aceitou e foi algo que ficou muito na minha mente, assim, todos esses anos, porque você também respeitava... Tipo aquilo, sabe? Chegar em casa e dizer, pois eu vou mostrar ele. Eu vou mostrar como é que se faz. Olha, você faça desse jeito. Ele vai ver que a gente é bom e que a gente deveria estar ali. Viu? Ele fica fazendo, agora botar fulano se inscreve, tem aquilo, né? Mas assim, eu acho isso muito bom, porque o que acontece? Mesmo naquela época, talvez a gente não entendendo, mas hoje eu enxergo que ainda assim você respeitou, sabe? O nosso desejo. E acho que foi bom, Alessandro, pelo fato dessa questão da vaidade. Porque
A gente foi destaque o ano anterior, a Dadá já vinha de uns destaques dos grupos que ela participava na cidade dela. E aí eu lembro que a gente meio que deixou essa vaidade de lado para fazer o que a gente mais queria, que era dançar junto, que era o importante. Que eu acredito Não, que. vocês aí. Agora você citou o ponto crucial. Aí você entendeu que o segredo do São João não era onde estava, e Sim. sim aonde está. Em qualquer lugar você estaria se destacando, estaria Exato. bem. E E você foi esse sempre plantou ensinamento que eu quis isso. passar. Exatamente. E você sempre plantou isso. Então, depois de uns anos eu vim entender que, tipo, para mim era, e para ela também, eu acredito, era mais importante a gente dançar junto, se divertir, né? Porque a gente se divertia muito. E do que estar ali como destaque, e passou. E aí a gente dançou 2014 juntos também, novamente. Eu lembro que em 2013 a quadrilha não foi para o concurso, né? Para o concurso estadual. 2014 a gente voltou para a segunda divisão. E aí a gente também teve um ano incrível, né? E aí veio 2015, que aí eu já estava mais evoluída nesse processo de coreografia e já estava trabalhando ali com outras pessoas, né, à frente das coreografias do grupo. A gente deu uma modernizada babado naquele ano, não foi? E que foi um ano Estouro. incrível também. A gente voltou para a primeira divisão. Aí foi quando eu entrei com a Crisen como rei. Você sempre deixou, sempre me deu muita propriedade. Eu lembro que até fui eu que escolhi ela como dama, né? E sempre deixou a gente muito à vontade para escolha de figurino. Óbvio que a gente sempre passava as coisas para você, né? Tem que ser mantida essa hierarquia. E foi um ano incrível para a gente foi campeão aqui na cidade, né? Tivemos uma boa colocação no concurso estadual. E aí 2016 foi o ano que eu me afastei do grupo, que eu lembro que a gente teve muitas desavenças, Nossa! principalmente por questão de figurino, que foram as besteiras. A Alessandra queria colocar polícia para pegar o figurino, porque eu tinha ficado chateada. Eu vou contar essa história como foi, depois ele vai dar a visão dele. Foi assim, gente. A gente era Nossa destaque, e eu Senhora! lembro que a gente ficava responsável por pagar os próprios figurinos. Eu acho que a quadrilha entrava com os sapatos, se eu não me engano. Não era? Com o E com tecido. o tecido. Aí a gente ficava com a parte do bordado e a costura. E aí, como eu também trabalhava para o grupo que eu era coreógrafa, ele dava esse suporte, né? E aí fui na costureira, a gente mandou fazer figurino. E se eu não me engano, o figurino da quadrilha que não ficou pronto, não foi? Foi algo assim. Pois. E aí É um ano que tudo deu não o foi. desejado, mas deu Exato. certo porque Mas eu saiu. acredito que também aquele ano foi por inserção de algumas outras pessoas. Por exemplo, chegou algumas pessoas e eu lembro que acabou meio que dividindo o grupo porque ele era muito Tudo. influente. E aí a quadrilha ficou meio que dividida porque tinha as pessoas que respeitavam muito o Alessandro, mas tinha as pessoas que também se influenciavam muito pelo Beato. E aí eu lembro que o figurino não ficou pronto e eu me recusei a dançar sem o figurino porque eu era extremamente organizada, meu figurino estava pronto, estava tudo ok. E pelo fato de que a gente já vinha nessa crescente de se destacar por vaidade também, e por esses desentendimentos que surgiram, né, nos ensaios, a gente acabou discutindo, e aí teve esse negócio de polícia, de pegar o figurino e tal. Aí eu não fui para Maceió, e aí a quadrilha dançou toda sem o figurino, né? Inclusive, ficou bem marcante. Eu lembro que a Crisen fez o percurso lá e levantou a plateia, que foi no ginásio do SESI. O ginásio E lotado. todo mundo me julgando, porque eu não Lotado. fui, porque eu só queria dançar com roupa. E, enfim. E aí, A gente era segunda quadrilha no Alagoano naquele ano. Verdade. No ginásio do SESI, lá no Trapiche. E aí eu lembro que eu voltei, porque teve a apresentação aqui na cidade, e a Cris. E o Alessandro sem se falar. Ele não veio falar comigo. Eu disse, só vou voltar se ele me pedir desculpa, porque eu acho que ele precisa me pedir desculpa, porque eu contribuía com o grupo, e ele vinha dizer que ia colocar a polícia na. Porque assim, eu e o Alessandro sempre fomos muito amigos. A gente saía, tipo, passava o dia juntos, né? Eu já trabalhei em outros contextos com ele, fora de São João, ele sempre também deu muito essa oportunidade, e aí eu me recordo que a gente era muito próximo, e aí quando ele falou que ia colocar a polícia, eu um adolescente, ele disse que ia botar a polícia na minha porta para pegar o figurino, sabendo que eu prestava serviço para a quadrilha, eu fiquei assim, em pânico, então eu era muito amiga da minha mãe, sempre foi, eu fiquei em pânico, eu disse, só vou voltar se ele pedir desculpa, ele não pediu. Pois eu fui pro festival aqui em Penedo, não levei o figurino. Cheguei lá, Crisen aos prantos. Aí eu fui, peguei o figurino e dancei por ela. Aí depois continuei, aí eu quero que você fale um pouco sobre isso. Ouviram, né?
Ouviram, né? Olha, a polícia para ir na porta. A polícia não encontrou ainda o caminho. Não encontrou o caminho porque não existiu a queixa, então não ia encontrar. Porque Alessandro gostava de amedrontar, viu? O jeito quando ele se ficava no ensaio, o povo olha. Então, o que é que acontece? Não iria chegar. E jamais eu iria fazer essa situação. Só que daí era um trabalho todo que estaria sendo colocado em xeque por algumas atitudes que não foi só dele. Sim. Teve outras atitudes de outras pessoas para que também tudo isso chegasse ao que ele fez, ao que outras pessoas fez. Sim. Ou seja, foram muitas coisas, muitas discussões entre o grupo, já desde os ensaios. Sim. Foi um ano de que a gente precisava chegar em um topo, onde eu me ausentei muito de dentro dos ensaios para correr atrás do financeiro, porque não tinha como ocupar 2 lugares, um corpo só ao mesmo tempo. Então eu teria, e a gente viveria de ajuda de algumas pessoas que só marcavam para aqueles horários e geralmente batia dentro dos horários do ensaio. E como que você, que estava me vendo, ia ajudar, e eu, entenda, iria dizer a você o dia ou a hora que eu iria. Não, eu teria que ir no dia que você me disse, entendeu? Gente, Alessandro corria muito atrás Então, era muita correria, era mais. Mas era ele também muito. não queria abrir mão de estar no ensaio, porque era algo que fazia bem para ele. Me faz, eu amo. Onde ele também estaria ali fazendo a função dele, mas enfim, continua. E eu amo. Então, o que acontece? Aconteceu toda essa discussões, e você imagina que uma quadrilha pronta para entrar, no dia de entrar, você vê a pessoa se dirigir até o ônibus e dizer, não tá pronto não, isso então não vou não. O rei da quadrilha. Não diga como é que você... Todo mundo dentro do ônibus e essa pessoa embaixo, dizendo, não vou não tá pronto o figurino, eu não vou de jeito nenhum. Aí você imagine o que é para aquela pessoa sair daqui, da cidade do Penedo, no estado da Alagoas, até a capital, que é 2, 3 horas de ônibus, 3 horas de ônibus. Aí você imagina a mente das pessoas que já estavam dentro do ônibus, todas prontas para dançar o primeiro momento dentro na capital, no estado da Alagoas, representando o concurso estadual, e o rei da quadrilha. Não vai. Eu não vou. Você imagina como a mente das pessoas foram. Nós estávamos naquele momento com 20 casais. Dançaram 19 casais e simplesmente a estouro, espetáculo, a Crislin Carvalho, ela, para você ter ideia, dançou sozinha. Foi. Diga! Eu confesso. E todo ensinamento que se passou, e toda a história que foi vivida, e tudo. Mas eu acho. Eu não aguento, eu vou ter que botar a polícia! Ô, Alessandro, eu acho que aquele ano eu tava meio vislumbrado, assim, porque também eu recebia muita pressão, né, das pessoas. Já tinha as pessoas no grupo que não gostavam muito de mim, por causa que você me dava essas oportunidades, me dava credibilidade, me dava espaço. E aí, gerou por isso. Já tinha aquelas pessoas que não gostavam muito de mim, e aí... Com a mente de hoje, que você tem com a mente de hoje, você teria dando privilégio e prioridade a tudo que você teria vivido. Eu tenho certeza que você teria ido. Eu teria. Eu tenho um pouco de arrependimento por não ter ido pela Crislin, né? Por ela ter dançado sozinha, porque não é legal. Meu pai sabe de Fortaleza. E pelo grupo, porque apesar de qualquer coisa, eu sempre gosto de concluir o trabalho que eu faço pelo grupo que eu faço, mas acho que naquela época, pela vaidade, pela pressão das pessoas... Foi isso que atrapalhou. Né, acabou que eu tomei essa decisão. Momento. Eu era muito imaturo também, eu estava num processo, né, de vida. E aí, por isso eu acabei não indo. Mas hoje, acho que com a maturidade que eu tenho, eu teria ido, porque... Não tenho nem dúvida. Inclusive, eu falei sobre o ensaio da Lua do Sertão, que eu fui pela primeira vez, que tiveram algumas pessoas que, para vocês verem como a vida ensina, né? Que hoje em dia as pessoas se vislumbram muito pelos primeiros ensaios, fazem figurino, né? Querem estar na mídia. E tiveram algumas pessoas que se organizaram para estarem nesse padrão no primeiro ensaio, e algo aconteceu e não deu errado, e essas pessoas se privaram de ensaiar por causa disso. E eu senti muito aquilo justamente pelo dia que eu não fui dançar em Maceió e
por essa vaidade. Porque viveu algo que, caramba... Entendeu? Então, assim, as coisas na minha vida, chega, eu tô arrepiada, elas se cruzam muito. E hoje em dia eu sei o real sentido de dançar a quadrilha, apesar de participar de um contexto muito estético, porque eu também gosto desse universo, a gente inspira pessoas, mas eu jamais vou abrir mão de dançar por questões estéticas, porque hoje, depois das experiências que eu tive, tanto como cavalheiro como quanto dama no São João, para mim o mais importante é o processo de ensaio, que você está confortável, que você não tem responsabilidade, no sentido de que tudo saia 100%, porque você está nesse processo. Então, hoje o ensaio, para mim, é a prioridade de você poder se divertir, enfim, dançar, que é o propósito do São João. E é a forma de ligação de todos, é a forma do dia a dia, é quando você vive o dia a dia. Porque o São João, você não vive muito o São João, você vive e nem vive muito a quadrilha. Você vive muito, ou não vive muito você vive muito em fazer pela quadrilha porque exatamente. Você vai dançar para fazer pela quadrilha, então você vai viver pelas pessoas, pelo aquele público que está. O momento de ensaio, vocês estão entre vocês. É o momento que vocês se adequam, cada um com o outro. Então esse é um momento incrível de ensaio. E nesse momento você viu o que você passou quando você sentiu as pessoas, não, então eu também não vou ensaiar, outro não vou ensaiar, e você olha ali, a história tá se repetindo. Tá entendendo como é que é? Quando as pessoas pensavam em fazer isso, eu já tinha feito. Entendeu? Então esse mundo junino é incrível, é inexplicável. Meados da nossa entrevista, que eu dizia, eu não vou, olha, eu não vou nem olhar as quadrilhas, olha, eu não vou isso, mas aquilo eu tava fugindo do que eu queria. Sim. Do que era o seu destino, então, e é realmente. Então eu tava fugindo de tudo isso. Eu para 2025 fugindo. Pronto, e vai estar na arena, porque não tem outro jeito. Ai, deixa baixo. Não tem outro jeito. Eu vejo você E outra, o mundo junino precisa de você. Ai, meu amigo, deixa essa pauta pra lá. Calma. Mas é o certo, o mundo junino precisa. Talvez o ego das pessoas as quais não aguente ver a sua forma de ser, a sua forma de agir. Às vezes você está fazendo com o coração tão bem. Esse é o único jeito que você descobriu para estar no meio, para estar junto com as pessoas, mas você é o coração, ali está o seu coração. Mas às vezes, por o seu brilho ser tão intenso, é que as pessoas não entendem e ficam braba com o seu próprio brilho porque não conseguem, às vezes, ter. E às vezes até tem, mas de se preocupar tanto com o seu brilho, apaga o dela. E assim, acho que também, como eu sempre falo, sabe, Alessandro? Eu sempre imponho muito amor, acho que você deve ter percebido isso dentro da minha trajetória no grupo. Eu sempre me dediquei muito, sempre fui muito esforçada e tudo feito com muito amor. Inclusive, para mim está sendo muito gratificante fazer esse quadro, porque eu recebi um comentário lá no vídeo da Cris Lendil, um inscrito, ele falando que no primeiro momento não se identificava muito com a minha forma, com a minha personalidade, enfim, mas que a partir desse quadro, né, do primeiro episódio que eu fiz com a Cris, ele começou a perceber e entender qual era o meu propósito dentro do universo junino, sabe? E é muito isso que você está falando. Mas é verídico, é certo. É porque se aquele dono, não gosto de dizer dono, presidente daquela instituição, ele vai colocar em algo, ele vai colocar o melhor. E se você vai colocar o melhor e quer alguém que se dedique para que o melhor saia, esse alguém, um dos é você. Mas é a verdade. Então, o melhor não custa pouco. O melhor não custa anjos. Mas é a verdade. Isso é fato. Isso vem de hoje de uma história de um presidente de um grupo junino onde já dançou com roupas emprestadas. Esperavam a quadrilha dançar, que era a quadrilha do Mutirão, aqui próximo ao Rosete, é um bairro que tem na nossa cidade. Sim. Então, a gente esperava ela dançar. Quando ela dançava, a gente pegava aquelas roupas. O primeiro momento da Junina Remelete foi esse. Nós pegávamos aquelas roupas que eles dançaram, ou na chuva, ou como fosse suado, vestia para poder dançar, porque nós não tínhamos. Né? E nem tínhamos condição. E hoje as pessoas se recusam a dançar. Então, hoje na trajetória de vida que nós viemos, hoje a quadrilha se tornou, falei aqui também no nosso bate-papo, que se tornou empresa. É muito alto, mas se você quer acompanhar o padrão forte, não tem como não ser. Verdade. Você não compra R$2 de pão com um.
Verdade. Você não tem como trazer R$ 2 de pão com R$ 1, não tem. Então não existe. Hoje o mundo junino está espetaculoso visualmente, luxuoso visualmente. Eu tenho isso comigo, Sim. porque eu ainda sou ainda lá atrás daquele Sim. olha a chuva, tal, olha o fogo, olha, tá entendendo? Enfim, toda essa situação, mas para se tornar aquilo que a gente vê hoje, ou tem pano para as mangas ou não tem como. Verdade. Não tem, mas é fato. É fato. Porque hoje se tornou essa maneira. Porque se não for nessa nova evolução, não, os grupos não aparecem. Vai ficar o grupo, quer fazer o grupo para dançar na sua cidade, para brincar em sua cidade, faça. Isso vai dar resultado dentro da sua cidade, porque as pessoas ainda que vão assistir vocês, 70% dela ainda é as pessoas que gostam daquele pano na calça, daquela blusa xadrez e daquele chapéu de palha, a sandália de couro ou uma bota. Ainda é na sua cidade. Mas se você for para generalizar, para ir para as capitais, onde hoje se faz os maiores festejos juninos no Nordeste, são as capitais. Então, para onde você vai? São as cidades nas capitais. Então, para onde você vai? Se não tiver uma forma padrão, você não vai. E aí a gente já vai introduzindo, Alessandro, esse seu hoje, né? Eu quero que você fale sobre como está a situação da quadrilha, sobre como você está levando o trabalho, porque a gente conversando antes de começar aqui o bate-papo, ele estava falando sobre o trabalho que ele fez, porque ano passado acho que o grupo não saiu. E aí ele vai explicar um pouco, que não né? saiu. Primeiro ano que não saiu o grupo Junino Remeleixo, o grupo Junino Remeleixo em si. Alguns dançarinos que sempre estiveram comigo, aqueles que tiveram tempo suficiente e outros ainda estão comigo, mas não tinham tempo porque estão trabalhando uma coisa ou outra. Sim. Eu espalhei eles nas escolas do município. Por quê? Eu fui convidado pelo gestor para que eu pudesse resgatar as tradições, que foi um trabalho belíssimo, com um pensamento incrível dele, de resgatar as tradições escolares que estavam acabando. As quadrilhas nas escolas estavam acabando. E como eu falei lá no começo do vídeo, geralmente o primeiro contato das pessoas é na escola. E aí a minha pesquisa de conclusão de curso, né, ele trata sobre esse processo, na introdução dele, eu falo sobre esse processo das evoluções das quadrilhas, e é impossível você não citar as quadrilhas nas escolas. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que o Alessandro está fazendo esse trabalho junto com algumas pessoas que fizeram parte da Remeleixo nas escolas, e aí explique mais para a gente entender. Então, eu juntei a uma equipe e disse, olha, esse ano nós não vamos colocar Remeleixo nas arenas da vida. Então eu já vi choro, porque eu já vi outros e eu disse, não vamos. Mas foi aí que também eu fui entender já vinha entendendo qual era o meu tamanho dentro da Remeleixo. Mas se vocês quiserem, a vocês, eu dou o nome, ainda fiz uma reunião lá em casa, e vocês podem colocar. Eu não vou poder correr em busca para que as coisas saiam. Sim. Então, eles entenderam qual era o tamanho da coisa que não tentaram fazer, porque sabe que eu não sou só. Porque ninguém é forte sozinho. Mas aonde eu vou, eu tenho uma equipe grande que acredita no meu trabalho e junto ao meu trabalho acredita nas pessoas que fazem parte da Junina Remeleixo, no grupo, o nome Junina Remeleixo hoje, que é pesado, tem uma credibilidade grande. Então eles não quiseram fazer, porque eu não ia estar em busca, eu não ia ter como, porque eu teria prometido, né, ao gestor de que eu ia fazer esse trabalho naquele ano, ia resgatar naquele ano que precisava para isso, que foi esse ano de 2024, mas 2025 ia ser o primeiro ano que eu ia deixar a Junina Remeleixo de fazer para que eu viesse mais forte. Sim. Mas também eu tive um comprometimento de vir mais forte. Sim, de por ter feito um trabalho e agora poder vir mais forte. Sim, eu penso muito que é essa catequização, né, de você preparar, acho muito importante. Preparar as pessoas nas escolas, porque o primeiro contato da grande maioria das pessoas é através da escola, e a partir daí você ir, né, para esse processo de evolução, e é muito, muito bom essa sua visão. Vou estar agora, em dezembro, até o dia 8, até o dia 6, provavelmente, eu acho. Estamos organizando tudo para fazer uma reunião aqui, com várias pessoas que a gente está no grupo. Só num grupo tem 98 mulheres.
Quem sabe um 2025 a Remeleixo daquele estilo antigo. Entendeu como é que é? Então só aí tem, nos meninos tem 68 meninos, no outro grupo só dos meninos que eu dividi. Então que isso tudo foram das escolas que tão doido que começa a Remeleixo. Entendeu como é que é? Ele fez o alicerce na escola das Ele é visionário, que eu conheço o Alessandro. Mas que não deixa de ser um trabalho muito importante. É muito importante. Né? Então, e não vamos deixar de ter as quadrilhas escolares, entendeu? E mais vamos ter a Remeleixo esse ano, que vem 2025. Inclusive já se trabalhando um tema estourado. Já também não farei a quadrilha esse ano, já que é uma volta, mesmo depois de um ano que não acabou, só fez uma parada, mas não farei, sem realmente termos, como sempre temos, mas agora um foco tipo precisa-se do Dalmir, profissional, pronto. Precisa-se de investimento, né? Precisa-se disso, aqui de fulano, ciclano, pronto. Esse investimento aqui é quanto? É 1 milhão, exemplo. É 1 milhão, pronto. Tá focado em 1 milhão, pronto. Só que aí, cronograma direitinho, tudo se só vai com as coisas certas para fazer as pessoas que estão assistindo, que é o maior foco, a plateia, entender qual a história que a gente trouxe. Tá entendendo? Sim. Então, aguardem, Junina Remeleixo 2025. Só posso dizer uma coisa. Dentro do tema, que rei sou eu. Eita. Grupo Folclore Cultural Junina Remeleixo, esse grupo qual tem um orgulho grande por você ter participado dele, né? E ainda participa na torcida, ainda participa sempre querendo que a gente dê certo. Esse grupo que começou, como citei aqui, pegando até figurinos emprestados hoje, todos os anos, quando eu recolho as roupas, e isso muitos aqui só viam nas quadrilhas depois, e muitas das quadrilhas nossas, alguns, aqueles que acompanham, porque aqueles que confiam sabem, primeiro viria me perguntar algo. E aí depois também, mesmo até o que confia, fica meio balanceado, mas enfim, todos os anos, quando eu recolho as roupas que consigo recolher, eu dou para alguns grupos que estão surgindo. Verdade. Eu duvido esse grupo, qualquer um deles é que eu vendi ou aluguei aqui na nossa região. Todos eu dou para um grupo que já pegou roupa emprestada e hoje doa as roupas. Mas a vida é isso, né, Alessandro? É um ciclo e eu fico muito feliz, como eu já falei, de ter feito parte da Junina Remeleixo. Eu tenho muito orgulho. Digo que viveria tudo de novo, mesmo esses perrengues de esperar a chave, de tudo, porque foi fantástico, tudo isso foi para o crescimento. Com certeza. E foi muito bom te receber aqui, ter essa conversa com você. O intuito é de mostrar, né, a sua persona para as pessoas, a gente ter esse bate-papo. E desejo muito sucesso para você, para a Junina Remeleixo em 2025 e nos próximos anos. Como eu falei, para mim é sempre uma honra poder voltar e ver essa nova geração e poder contribuir de alguma forma, um incentivo, como eu já fiz em outros anos, mesmo não estando trabalhando diretamente, eu sempre vou ter um pouquinho de Remeleixo ali, nunca vai sair da minha Não, história. Aí é dentro, é na veia, porque a história é viva, a história não apaga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Alessandro. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, um like de vocês e até o próximo vídeo.